Pronto. Amém. Vê aí, vê se você achou o Insta dele. Não. Não? Mas vai aparecer. Ó, já entrou alguém. Boa noite pra quem já entrou. Só olha, mamãe. Mas já era pra ele estar aí, né? Era. Ah, ele entrou. Francisco, isso. Muito bom. E o volume, será que tá bom? Oi, Mônica. Oi, meu querido, boa noite, tudo E aí, bem? Mônica? Tudo já, graças a Deus. E você? Também, esse friozinho, né? Afe Maria. Aqui hoje ainda tá mais de boa, né? Mas esses dias tava bem frio. Deu uma melhorada no frio, vamos chamar assim. Caieiras é bem frio? Ah, é bastante. Bastante frio. Quando tem frio aqui é bastante. Aí você olha no termômetro aqui, tipo, você vê Caieiras, sei lá, 12 graus. Aí aonde eu tô é uns 3 graus a menos, né? Então a gente Aqui fica aí também. com... bastante. Mas Aqui é é isso aí, bem né? frio. Mas eu gosto, eu vou te falar, eu gosto do frio. Do mesmo jeito que eu gosto do calor, eu também gosto do frio, né? Eu também gosto, né? Principalmente que eu adoro o mar e na época de frio é a época que mais tem onda. Então é a hora que o surfista ama frio, Você tá brincando. né? Aqui em casa Mas legal. a gente conversou hoje, né? Aproveitar que o pessoal tá entrando, né? Pra quem já Aham, entrou, já vamos dar boa noite, né? aham. E a gente tava conversando hoje, né, Fran? Eu tava falando que eu tenho uns cachorros que são husky siberianos, né? Uhum. E o nosso Que sonho são é... lindos, por sinal. Obrigada. O nosso sonho é poder levá-los para ver neve, né? Ah, Mas é ah, tão complicado, né? pensou? Né? Porque eles amam o frio, né? É. E husky Eles, tem um pelo bem grosso, né? Ele tem um pelo muito grosso, né? ele tem duas camadas de pelo, né? Ah, E assim, Deus é tão perfeito no que ele faz que essas duas camadas, uma é para não passar o frio e também para não passar o calor, é. mole, para ele não É. ficar superaquecido, né? É muito Mas legal. os animais em geral, né? Eu Sim. tenho uma parte que a gente tem uma empresa de animais, né? E a gente pesquisou muito sobre isso. Então a gente fala dos gatos, os gatos tá calor, o cachorro tá calor. Mas engraçado que os pelos eles controlam a temperatura do animal, né? Então não Olha é só o isso. pelo por lá. Então você pensar o cachorro é muito peludo. Na verdade, aquele pelo durante o calor ele ajuda a manter a temperatura do corpo. Então tem um negócio Olha meio isso. maluco os animais. É. Então a Fantástico, gente né? conhece de menos, né? Agora com filha veterinária. Aí engraçado que a Gabriela postou esses dias dizendo, ela colocou um negócio assim. Nossa, Gabriela, você sabe qual é aquele passarinho? Ela não é, mas você não é veterinária? Ela, mas eu não sei de tudo, né? Tudo porque ela é Quantas veterinária, agora a gente acha que ela espécies sabe nós de tudo, temos? né? 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 E quantas espécies nós temos, né? É, Que a gente vai saber de todos? Fica difícil, né? exatamente. Mas é Verdade. isso aí, vamos aí. Passar Então, rápido, hein? Toda vez que eu olho, eu me surpreendo. Falar, ah, Maria, já passou uma semana de novo. Tô preocupado com e esse a tempo gente já passar tá no voando. nosso sexto episódio, né? É, Então, Ave são 8 Maria. episódios. Então, para quem está acompanhando, está passando muito rápido, né? Exatamente. São 8 horas e 4 minutos. Vamos esperar mais um pouquinho. O que você acha, Frank? Perfeito, vamos aí. Né? Você que manda, né? Muito Não, vamos legal, né? esperar A mais um gente pouquinho. tá com essas contribuições, né? Em poder mostrar os modelos de captações, né? Aham. Bem bacana, né? E assim, um Ó, tem assunto tão O Petzilas aí, só abrir um parênteses. Tem o Petzilas que é o pessoal que tem um aplicativo para animal, né? Para gestão animal. É Ai, que até legal bacana. você saber disso. Esse Petzilas é É, um aplicativo maravilhoso. Você põe todos os dados do seu animal, depois você baixa esse app. é. E o que é legal é que você consegue manter o controle do peso do animal, a data das vacinas. E Olha. você pode, por exemplo, que nem antes eu tinha eu e a Ju, a Gabriela, minha filha, tal, meus filhos. E aí cada um tinha que cadastrar o seu se você quisesse ter, né? Esse Uhum. daí não, você consegue compartilhar. Então, por exemplo, se você tem e seu marido precisa ter no aplicativo dele, você tem todos os dados do animal e você compartilha e fica dentro do mesmo aplicativo todo mundo. Aí você vai para o hospital, né? Você vai para o veterinário. Você pega, compartilha os dados. É legal porque as pessoas já têm os dados do animal ali. É bem legal. Depois Poxa, baixa que esse app aí, bacana. Já que é vi o nome show. aqui. Com certeza vou É, consultar e vou
baixar sim esse aplicativo, né? Bem Super legal, bem legal. bacana, né? Mas vamos lá, voltando ao assunto, é que eu vi aqui, quando a gente falou de animal, já falou, eu vi o Petzilas, eu falei, opa, ele já sabe disso aí. E ele já até cantou a bola, ele falou, o pelo é para temperatura, é exatamente isso. É. E então o que ele está falando, que na verdade passa o tempo rápido, né? A gente está na sexta edição. Essa edição de hoje é uma edição que a gente vai falar sobre emenda parlamentar, que é sobre a verba de Sim, governo, que é sim, algo que as instituições às vezes pensam em trabalhar bastante. E hoje o foco não é tanto para as empresas, né? Acho que todos os assuntos das vezes passadas cabe para quem tem empresa, mas com o legal certeza. para quem tem empresa hoje, né? O assunto que a gente vai falar hoje, ele é legal porque pelo menos tem uma noção, até para, por exemplo, as empresas têm o voluntariado, né? E é legal no voluntariado eles também se informarem de informação que eles possam passar para a entidade. Eu Ah, vejo a verba de governo como é um perigo as instituições pensarem numa verba de governo para se sustentabilizar. Eu, na verdade, eu vejo que a verba de governo, eu trabalharia sempre ela no critério de coringa na manga, entendeu? Então, fantástico. a gente pode até começar por uma verba de governo, mas eu acho que é isso que é legal, que a gente vai comentar um pouquinho disso hoje, né? Legal, então eu penso da gente já iniciar, né? Que já temos aqui 26 pessoas online com a É, gente. Então, vou dar, exatamente. né, boa noite a todos. É um prazer fazer essa live mais uma vez. Obrigado pela participação, amigos. A maioria sabe que nós somos da Alianças do Bem, né? Uma instituição sem fins lucrativos, né? Ela é estruturada por mulheres empresárias e empreendedoras que fazem projetos sociais ajudando entidades, ONGs, que buscam a sustentabilidade através de programas como creche, qualificação profissional, né? Então, é bem interessante. O campo é muito amplo. Por favor, entrem nas nossas mídias, né? Através do Instagram, do Facebook e também do site Alianças do Bem. Olhe os nossos projetos e venha trabalhar com a gente. Vai ser um grande prazer. Hoje nós estamos aí, né, no sexto episódio, né? A Sim. gente está falando sobre captação de recursos. O tema hoje é sobre emendas parlamentares, que é um instrumento do Congresso Nacional utilizado para a elaboração do orçamento anual, né? As emendas, elas visam uma melhor alocação dos recursos públicos, né? E a Uhum. gente tem esse prazer de estar de novo com o Francisco, né? Uma pessoa extremamente capacitada para falar para a gente sobre captação, como a gente já vem falando desde o primeiro episódio, com uma vasta experiência de mais de 12 anos, né, Francisco? É bastante tempo. Né? Passou pelo GRAAC, pelo Sírio-Libanês, entre outras. E é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Fica à vontade e nos dê essa aula maravilhosa que você tem feito toda semana com a gente. É isso aí, obrigado. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado por todo mundo estar aí. Acho que uma coisa que é muito legal, muitos amigos, né? Muita gente que acompanha um pouco a gente e acaba aparecendo por aqui, sabendo assim, são pessoas que já tiveram um pouco do meu passado também. Eu acho que acompanho um pouco disso até pelo envolvimento. Eu acho que eu sou uma coisa que eu sempre tenho que deixar claro, eu sou super agradecido por todas as pessoas que passaram por mim no passado, né? A gente fala assim de pessoas que me ajudaram, eu falo, todas as dificuldades que eu tive, o legal foi, e hoje eu acho que me remete muito bem isso, porque Brasília acho que foi um dos maiores desafios que eu tive, a área de governo. Mas a área empresarial, voluntariado, eu acho que todos esses aspectos eu tive muita interlocução com todo mundo. Então eu acho que um dos toques que eu venho dando desde a primeira edição é a gente ter uma humildade de perguntar para as pessoas, né? Falar assim, que nem Mônica, você faz voluntariado? Faço. Cara, qual é a sua dificuldade? O que você acha que tem que melhorar? E não eu, como entidade, achar que eu sei tudo para você. Eu acho que o ideal é a gente entender quais são as dificuldades, escutar e colocar isso em prática, né? Com Seja para as certeza. entidades, como também seja para eu colocar dentro da minha empresa, né? É muito Então, muitas importante vezes... o compartilhar, né? Em fazer alianças, né? Ninguém conhece tudo, né? Então, por que não Aham. compartilhar, né? Então, eu acho que esse é o lado que a gente precisa muito fazer em todos os aspectos. E não somente, eu já fazia isso desde o segundo setor, desde quando eu tinha empresa. Eu sempre tive
até hoje, né, Mônica? Eu acho que uma coisa que eu tenho, que é uma característica minha, é nunca achar que eu sei tudo. E por mais que as pessoas falem, nossa, Fran, mas você sabe muita coisa. Não. Uma coisa que eu faço questão é pesquisar e conversar com todo mundo. Muito bom. Eu faço questão de ligar, e graças a Deus eu tenho que agradecer a cada pessoa que está na minha vida, assim que basta eu fazer uma ligação, as pessoas me atendem com o maior carinho e falam, Fran, o que você está precisando? Vamos aí. E a gente conversando, né? É Então, muito bom ter esses amigos, dias. fazer amigos, né? Esses dias atrás eu estava falando com uma equipe, o pessoal tem uns amigos meus querendo montar um time de vôlei, e aí eles querendo saber a dificuldade disso. Eu ligar para as empresas, eles poderem falar para mim o que, que passa por trás disso, assim, de uma riqueza e de uma humildade, né, da pessoa, um grande diretor, às vezes até um presidente de uma empresa te atender e falar, putz, Fran, olha, o lance é esse, né? Então isso é muito legal, ajuda muito a gente. Muito Mas bom. vamos lá, Brasília e emenda parlamentar. Uma coisa, acho que para começar tudo, né? Entidades e pessoas que estão pensando em trabalhar com verba de governo. Primeira coisa que eu acho que tem que ter muito claro é uma coisa simples. Tem que ter fôlego, né? Fôlego, por quê? Fôlego financeiro, principalmente. Algo que é legal a gente começar com isso é falar assim, a emenda parlamentar, ou se não, a verba de governo, é que eu falo emenda parlamentar, tá? E tem alguns critérios dentro de emendas, porque verba de governo, lei de incentivo é verba de governo, tá? Então, o que a gente está falando, só que lei de incentivo, como a gente falou lá atrás, ela demora basicamente 1 ano e meio para ser executada. Por quê? No primeiro ano eu venho captando, eu pego o recurso até no final do ano, que é o ano fiscal, aí no ano que vem eu ativo os projetos lá na lei e depois eu recolho esse dinheiro, basicamente nesse período, né? Então eu posso levar de 6 a 7 meses até 1 ano para poder, 1 ano e meio até tirar essa verba. A verba parlamentar, para você ter ideia, eu tenho basicamente o mesmo ano de captação, né? Que eu tenho que fazer a captação, buscar recurso, buscar engajamento, vamos chamar assim, vou explicar o porquê. Só que depois, no final do ano, eles indicam a verba. Essa verba vai para o ano subsequente. Então, ele entra no orçamento no ano seguinte. E aí tem duas coisas. Dependendo da área que você for fazer, por exemplo, saúde. Dependendo da categoria na linha de saúde, você pode executar ela em até 6 meses. Então, o que significa? Se eu estou trabalhando em 2020, eu vou receber esse dinheiro no meio de 2021. E com certeza deve ter um prazo para entregar também, né? Não, verba parlamentar é o seguinte, eles liberaram, o dinheiro já vai para a conta, não tem segredo, entendeu? Então o que acontece? Aí você vai ter metade do ano subsequente. Se ela não é muito na área de saúde, né, ou não são prioridades como o caso da saúde, eu já vou explicar mais ou menos isso, ele pode acontecer no final de 2021 ou no início de 2022. Então, quando você fala para uma instituição, para ela chegar e pensar, cara, verba de governo, eu queria que o governo ajudasse e tal, etc. Não dá para esperar por esse dinheiro assim imediato. Exatamente. Né? E tem que ter muitas vezes o investimento. E uma coisa que é infeliz, mas eu vou ter que deixar muito claro isso. Procure sempre pesquisar muito as pessoas que trabalham na área de governo para te representar nessa área. Área de governo, gente, eu vou deixar uma coisa muito clara aqui. Eu sou totalmente partidário, para mim, eu sou a favor de quem me dá resultado. Então, para mim, não importa se é partido A, partido B, eu acho que tem alguns critérios que a gente vai ter que entender que a linha de governo, você tem que seguir um rumo, seguir uma fila. Né? O que é uma fila? Se a direita está agora no comando, a gente tem que entender a fila da direita. Se a esquerda é a linha do comando, a gente tem que entender a linha de esquerda. Então, quando você pensa em captação, você tem que ser claro de entender qual segmento que está, qual partido que está mandando nessa hora, né? É que nem o mando de jogo, né? Quando a gente fala mando de jogo, é mais ou menos isso. Então a gente tem que entender qual é o mando e seguir aquele caminho. Então, você também ser uma pessoa que é aberta a esse caminho, ajuda na hora da captação de linha de governo, tá? Muito bom. Verba de governo, para você ter ideia, ela já chegou lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, isso eu estou falando de mais ou menos uns 9, 10 anos atrás, ele ajudava na construção, ajudava no medicamento, na aquisição de medicamento, ajudava na reforma. Entenda-se, construção é diferente de reforma, tá? Reforma eu pinto uma parede, troco uma porta, faço alguma coisa. Construção, eu quebro parede, amplio ou crio algo do nada, né? Você pode fazer para essas linhas.
você pode fazer para aquisição de material de uso único, você pode fazer aquisição para reforma, uso único e equipamento. Então, Alguém colocou aqui que não dá para contar com a verba 100%, que vai receber o que te prometeram. O que você acha disso? então, isso eu vou colocar um pouquinho na frente, já eu explico, porque assim, isso tudo tem os meios, porque assim, quando você faz a linha de captação com a emenda parlamentar, tudo depende do orçamento de governo. E dependendo como fecha o ano. Então, se o ano fechar positivo, legal, tal, aquela verba que foi prometida durante o ano para você, ela se executa. Se por acaso teve um problema de orçamento, o primeiro lugar que o governo vai tirar é a verba do orçamento dos parlamentares. E aí ele reduz a sua verba. Isso depende do nível do país, né? Então o que acontece? Por isso que o planejamento bem feito na linha de governo, ele é primordial. Ele é importantíssimo para se começar a trabalhar com a verba de governo. Só que o que é legal para começar a pensar? Primeiro ponto que a gente acha que é legal colocar aqui. A gente tem que entender um trabalho muito forte de engajamento dentro do setor que você vai atuar. Então, por exemplo, na esfera, perdão, porque nós temos a esfera estadual, municipal, vamos chamar assim, municipal, estadual e federal. Você tem as 3 categorias, tá? Tanto que você tem vereadores, você tem deputados estaduais, deputados federais e na área federal ainda você tem os senadores. Qualquer um deles pode trazer recurso financeiro para uma instituição, tá? E o que é legal? Você, na verdade, você precisa de um tempo para fazer relacionamento. Governo, uma coisa muito forte é relacionamento. Você tem que ter um projeto de fazer um caminho de entender algo que já pediram, eu falarei sobre a 100% da verba. Você tem que estar muito atento, né? Então, o que acontece? É seguir algo que está assim, você tem que ter o termômetro nacional para saber aonde está acontecendo, o que está acontecendo no nosso país, para saber esse nível de verba que estão se comprometendo comigo vai acontecer. Não, essa quantidade de verba não vai acontecer. Então, o hospital, ou se não, a empresa, ou, por exemplo, a área de esporte, porque você pode atuar, você pode pedir projetos na área de educação, na área de esporte, você pode pedir na área de saúde, qualquer área, né? Na área da cultura, que também é muito requisitado lá dentro do governo. Muito, né? Então, por exemplo, A lei então, o que Rouanet acontece? que eu diga, né? Então, mas Lei Rouanet, a gente tem que entender o seguinte, aqui é verba parlamentar, que é diferente de lei de incentivo, tá? Muito Lei de incentivo é uma lei à parte. Verba parlamentar é o seguinte, vamos lá, até para as pessoas entenderem, acho que é legal deixar claro isso. E uma coisa que é importante a gente falar também, quando hoje, eu fazia palestras para falar sobre a parte parlamentar, e verba parlamentar, e uma das coisas que eu já mal começava as palestras era falando, alguém sabe o papel de um deputado federal e de um senador? Grande parte das pessoas não sabiam. Né? Exatamente o trabalho de cada um. Né? A gente está falando de um poder executivo e um poder legislativo. A gente precisa entender isso muito bem. Porque a partir desse ponto que eu comecei a entender isso, os parlamentares, para você ter ideia, o ano passado, cada parlamentar, a gente está falando aí de 513 deputados, 80 senadores mais ou menos, o que acontece? Cada um deles tem uma verba na mão deles, entre aspas, é como se fosse um crédito com a linha de governo, é bom deixar claro isso, que o governo dá um crédito para ele no começo do ano, falando, olha, você vai ter, isso é decidido quase no final, mas mais ou menos ele tem essa noção, de 15 milhões de reais cada um. Certo. A gente fala, nossa, 15 milhões de reais cada um, bastante, né? Só que pensa uma coisa, exatamente, um deputado tem uma responsabilidade com vários municípios. Você fala assim, para construir uma escola, com 15 milhões é sossegado para construir uma escola? Não. Não. Aí você fala, o cara tem 100 municípios, ele não consegue fazer uma escola. Entendeu? Então, a gente olha um valor, a gente acha muito alto, mas quando a gente pensa em ações... Se a gente for pensar numa escola técnica, é na casa de 40 milhões. Exatamente. Então, se for pensar em ação, um deputado não resolve nada. Então, a verba é curta, se você pensar bem. Só que durante o ano, que é o que está acontecendo agora, às vezes você não executa a verba toda. Por quê? Chega no final do ano, por meio do executivo, eles falam o seguinte, olha, não vai dar para executar aqueles 15, agora vocês vão contar 7 milhões. Nossa. Entendeu? Então, dentro... Nada, aí né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que, assim, que a gente tem que entender até antes, falando assim, quando a gente vai ter uma consciência de voto dentro de deputados ou senadores, é legal nós como população, entendermos o seguinte,
A gente precisa saber qual o critério. Então, o parlamentar que eu estou lá na frente, ele é uma pessoa ligada à educação, ele é ligado à Foi a saúde? bandeira dele, né? Exatamente. Aí eu saber para eu poder colocar ele lá e ele me representar. O que acontece? Muitas vezes a gente vai pela simpatia e esquece a execução. E depois a gente acha que está sendo mais executado. Por quê? A gente também não focou naquilo que a gente queria. Então, eu me coloco como um lado errado do projeto todo, entendeu? Mas a gente, como instituição, tem que entender muito bem isso, para quando chegar lá em Brasília, ou chegar numa Câmara estadual, a gente poder entender com quem que a gente vai fazer a interlocução. Eu sou uma empresa da área de saúde. Eu vou pegar daqueles caras que estão na educação, que estão no esporte? Não, eu vou pegar os parlamentares que estão ligados à saúde primeiro. É. Depois eu vou pegar os caras do esporte, porque o cara do esporte também pode estar preocupado com a saúde. Entendeu? E aí ele tem uma sobra de recursos que ele pode me partir. Então, a estratégia começa por aí o formato de desenho. O segundo caminho que a gente tem que entender. A área, ela precisa ter um apoio forte da diretoria. A diretoria tem que acreditar muito no caminho que está sendo feito nos parlamentares. E detalhe, ele tem que se antecipar para que verba ele quer. O que é isso? Uma coisa tem que deixar clara também, né? Verba de governo, ela é uma verba totalmente, a gente chama de carimbada. O que é isso? Por exemplo, tá vendo essa régua que está na minha mão? Sim. Ela é uma régua que tem 3 lados, tá vendo? Sim, conheço. Se eu coloco no meu projeto que eu vou comprar essa régua de 3 lados e nesse tom com essa linha azul. Especificação, né? Exatamente. Aí quando eu chego com a verba parlamentar, foi aprovada para mim, essa régua aqui, por algum acaso, alguém me doou essa régua. Aí você fala, mas eu pedi a régua. Aí quando chega o valor para a régua, eu falo, mas sabe o que acontece? Eu vou comprar essa, só que essa aqui com a cor amarela. Amarela. Eu já não posso comprar. Justamente. Conheço bem, Por quê? viu, Francisco? Então. Trabalhei numa instituição de ensino e que a gente, se você não especificava de forma muito certa o que você estava querendo, depois não adiantava questionar o que estava vindo, né? Não adianta. E então, uma coisa tem que ser clara. Te cortando, desculpa, esse é um grande problema, porque muitas vezes você vem com um produto inferior. Exatamente. Também, não, e né? detalhe, e tem uma coisa, Mônica, que é assim, o grande fator é, você tem que estar alinhado com a diretoria, por quê? Você tem que entender, se você fez o pedido, eu vou trabalhar 1 ano para conseguir essa régua que você pediu, ninguém pode entrar no meio do caminho e colocar essa régua no lugar. Por quê? Eu crio 2 problemas. Eu não consigo comprar outra régua e não consigo usar aquela verba. O parlamentar, que aí eu vejo o seguinte, algo que eu sinto, infelizmente, eu vou deixar isso muito claro, eu sinto uma falta nos profissionais que estão trabalhando com emenda parlamentar, etc., e algumas instituições que trabalham assim, eu vou usando a verba do governo e paciência, entendeu? Só que tem uma coisa, a partir do momento que eu pedi e eu comprei essa régua e não pude usar, o parlamentar não pode mandar aquela verba para outra instituição. Ele perdeu a verba vai para a União. Não. Então, o que eu fiz? Eu deixei de dar uma oportunidade para outra instituição poder pedir a mesma verba que eu não usei, entendeu? Isso, para mim, é uma coisa que hoje acontece muito no nosso país. Para você ter ideia, chega a ser a mais ou menos cerca de 30% a 35% das verbas perdidas no nosso país por mau uso das verbas parlamentares. Então, muita instituição fala que não usa verba ou não sabe usar verba, por quê? Ela não sabe pedir a verba. E nós temos um grande problema também no nosso país em desenvolver projetos, escrever projetos, né? Nós temos dificuldades, né, em escrever projetos. Eu não sei se a dificuldade está em escrever projeto, Mônica, desculpa, mas sabe onde eu acho que está o problema? No planejamento do projeto. O escrever, tanto que se você pensar, a gente tem basicamente dos projetos, né, a gente tem sei lá, 500 projetos são escritos nas leis, etc. Grande parte deles passam para lá. Só que o grande fator é que grande parte não capta. É que nem o grande fator em Brasília é que acontece hoje. Não só Brasília, tá? Eu tô falando Brasília como um critério. Mas assim, as pessoas vão para lá, bater na porta do parlamentar, pede, o parlamentar fala, beleza, mas eu sou de uma instituição, você precisa da minha ajuda, tá? Mas para que você vai usar o recurso financeiro? Nossa. Ele, não, meu hospital precisa de dinheiro. Eu preciso fazer isso. Aí ele coloca o projeto. Aí ele escreve um projeto qualquer. Só que aí o parlamentar não entende, porque ele não está vendo como é executar a verba. Ele precisa entender exatamente como vai essa verba. Quando a gente foi para Brasília, haviam 2 hospitais. Eu não vou falar os nomes aqui, mas haviam 2 hospitais em Brasília que atuavam lá. A primeira coisa que a gente foi fazer é pedir ajuda. Os hospitais negaram ajuda pra gente no começo. Pra você ter ideia, é um absurdo que a gente fala de ONG para ONG, né? Depois, com o tempo, a gente foi entender que
a política mandava muito bem nesse momento. Só que eu não tenho um papel que é político. Se eu estou falando o tempo inteiro, desde a primeira edição, e quem me conhece sabe o quanto eu trabalho na linha profissional do negócio, não adianta ser político. Eu tenho que entender o seguinte, se eu não for político, o que tem que ganhar é o projeto. Então, um projeto bem escrito, um projeto bem claro, transparente, tem que me ajudar a captação. Pra você ter ideia, essas instituições demoraram basicamente 15 a 20 anos para captar 20 milhões, 22 milhões de reais. A gente, em 2 anos, captava com emenda individual quase 18 milhões. Meu Deus. E aí a gente conseguiu, gente que conseguia basicamente demorar anos, tipo 10 anos para entrar numa emenda parlamentar de bancada, que você pedia 50, 60 milhões, a gente em 1 ano conseguiu entrar, pedido 50 milhões. Mas por que isso? Porque os caras olhavam e falavam, cara, não existe projeto como esse. Mas não é que o GRAAC era especial, né? O GRAAC tinha todo um trabalho por trás, óbvio, né? É todo especial, mas o profissional que está diante daquilo, que é a gente mesmo, na verdade, quando a gente olhou com essa característica profissional, da área privada, de levar projetos, etc., fez toda a diferença. Então, o que a gente tem que colocar, na verdade, tanto que depois a gente teve que dar um passo para trás. Para você ter ideia, algo que aconteceu na época, dentro da instituição, era algo assim, no primeiro ano, o superintendente administrativo da época falou, o que você captar, a gente pode usar recurso financeiro. Nossa. Imagina, no primeiro ano era 800 mil. Quando eu fui para Brasília, que eu nunca tinha pousado em Brasília, eu descobri que tinha uma instituição que estava captando 20 milhões. Eu não voltei para a instituição falando, eu posso captar 20 milhões. Senão os caras iam colocar trocentas coisas atrás de mim para eu captar 20 milhões. Com certeza. Eu espertamente voltei e falei assim, olha, eu acho que eu consigo dobrar o valor. Os caras falaram, cara, a gente está há anos aqui, como dobrar? Você mal chega aqui, você acha que vai ser dobrar? Eu falei, olha, eu não sei. Mas e se dobrar? Consegue usar o dinheiro? Né? Então, o que acontece? Esse fator de usar o dinheiro, quando a gente colocou lá atrás, né, o fator de usar dinheiro, no ano seguinte, dos 800 mil, eu trouxe 2 milhões e meio. Sabe o que aconteceu com os 2 milhões e meio? A gente teve que devolver 1 milhão de reais. Nossa! Por quê? Porque a gente não tinha como usar, a gente não sabia usar a verba. Isso foi um dos maiores aprendizados que a gente teve, por quê? Tive problema com o parlamentar, que eu acabei de falar, que ele odiou, ele falou, cara, eu mandei dinheiro para você, você não usou? Eu me senti péssimo, porque várias instituições precisando de dinheiro, e eu não usei o recurso financeiro. E aí uma das coisas que a gente aprendeu, na verdade, a gente não perdeu, a gente deixou de usar. Por quê? Chegou para a instituição, a gente não tinha como usar. Então, quer dizer, era muito dinheiro para a gente. Isso ficou claro que eu precisava de um planejamento financeiro. Eu precisava que a instituição criasse um planejamento financeiro, fosse clara comigo para poder falar, essa verba vai ser bem utilizada. E aí isso eu iria seguro para lá e deixar aqueles parlamentares seguros. Isso é um problema que 99,9% das instituições não fazem. E 99,99% das instituições pecam no projeto junto ao governo. E outra coisa, quebra no meio do caminho. Por quê? Ela esquece de fazer o planejamento que ela vai ficar sem recurso financeiro por basicamente 2 anos. Nossa. Então ela tem que colocar um profissional em cima daquilo, uma pessoa atenta para poder ficar lá, para poder entender o que está acontecendo. Eu acho que quando a gente fala de... Imagina, você está falando Brasília, você tem passagem aérea, você tem hospedagem, você tem todo o trâmite de almoçar, jantar lá no local, entendeu? Então para quê? Para você conhecer os trâmites. Para você ter ideia, em Brasília, eu ficava 2 dias e meio em Brasília. Nesses 2 dias e meio, eu fazia cerca de 26 a 32 reuniões nos quase 3 dias. Meu Deus! Então, o que acontece? Por quê? Muito puxado, bastante puxado. Fora o que você anda naquele lugar, né? Só que detalhe, uma coisa que é assim, o que a gente tem que entender, a verba parlamentar, você fala assim, pode ser que alguma pessoa pergunte isso, de repente, algumas pessoas tenham dúvida disso, você fala, então não vale a pena? Aí tem um critério seguinte. Eu sempre defendi algo que, para mim, foi muito positivo até com o setor privado, que aí eu acho que entra aquele ponto que eu falei do setor privado, que aqui não se encaixaria, mas se encaixa em um ponto. Por quê? Todos os presidentes, diretores, etc., que eu falava da instituição, eu falava assim, ele falava, Francisco, mas como é que faz para... Ele entrava e falava assim, nossa, o prédio está maravilhoso, está lindo, pintado, está reformado. Eu entrava assim, tinha as macas, último modelo de maca na entrada do hospital, etc., Aí eu falava, então, isso daqui hoje a gente usa a verba de governo. Ele fala, como verba de governo? Eu falei, a gente trabalha para poder fazer isso. Porque nada mais justo, já que existe uma verba de governo que pode me ajudar para manter isso daqui, para você entrar, ter um hospital arrumado, ter uma maca adequada, ou você entra num ginásio esportivo, ter um chão limpo, ter vestiários bem montados, etc. Você olhando para isso,
você fala, isso é verba do governo que eu consigo usar. Ele te dá uma característica, quando você vai trabalhar com o segundo setor, de competência. Você se torna competente, porque ele vê, cara, ele tá olhando para todos os caminhos e tá usando os recursos, a melhor forma de usar recursos de todos os âmbitos. Então, você poder pegar a verba de governo e usar para aquilo que ele paga, que hoje é, né, ou atualmente é, custeio de material de uso único, e material de uso único também inclui, por exemplo, no caso de hospitais, remédios básicos, tipo remédio para dor de cabeça, remédio para febre, essas coisas, tudo pode ser mantido, tá? Algodão, essas coisas, tudo dá para ser mantido. Reforma, então você fala assim, eu entro nas entidades, eu olho as paredes e falo, cara, que lugar mal cuidado, né? Parede mal Por pintada, quê, né? móveis estragados, né? Cadeiras desatualizadas, computadores ruins, entendeu? Isso é verba de governo. Se você trabalhar bem verba de governo, você pode manter essa parte da beleza e da estrutura física muito bem montada. Entendeu? Para quando você levar um patrocinador do segundo setor, esse cara poder se impressionar com aquilo que está bem montado. E falar, nossa, que cuidado. Aí você vai falar, isso aqui é uma parte minha da instituição que eu trato de trabalhar a linha de governo. Essa competência te ajuda na captação de pessoa jurídica e na captação de pessoa física. Com certeza. Entendeu? Com esse formato. Só que a verba de governo é uma verba que vai acontecer em 2 anos, basicamente, né? Só que vamos pensar bem, eu trabalhei 2 anos, eu trabalhei ano 1, ano 2, para receber no final do ano 2, beleza? Certo. Aí o que acontece? No ano 2 e no ano 3, eu recebi o dinheiro no ano 4, certo? No ano 3, no ano 4, eu recebi no ano 5. O que significa isso? A partir do segundo ano, eu recebo dinheiro todos os anos. Sim. Então, quer dizer, eu só dependo de um planejamento de start, para depois fazer o quê? O segundo ano, no final do segundo ano, eu tenho o terceiro, vou chamar o terceiro, eu começo a receber. Aí eu recebo no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º. Por quê? Eu tenho que pensar que eu sempre vou ter uma janela de 2 anos. Tendo uma janela de 2 anos, se eu conseguir encurtar essa janela e o governo conseguir me encurtar, ótimo. Se não, eu já sempre controlo com 2 anos. Mas eu não perco o ciclo. Ele vai entrar com novos projetos ou é continuidade? Ótima pergunta. Seguinte, imagina o seguinte, eu estou falando aqui de atualização de computadores, porque computador eu posso ser tanto na área de educação, Sim. como na saúde, como no esporte, concorda? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Vamos falar computador. Computador, em quanto tempo desatualiza? Nossa, é muito rápido. Mas vamos colocar assim, não, eu não acho que é pouco, mas vamos colocar 3 anos? 4? Nossa, sério? Vamos Tudo colocar assim, isso, vamos hein? dizer... por exemplo, eu tenho meu Note eu mantenho 3 anos. Vamos dizer assim, tá? Uhum. Então vamos dizer o seguinte... É que eu trabalhava numa instituição rica, então era outro mundo. Então, mas isso é legal. Eu acho que assim, eu não chamaria de instituição rica, eu chamaria de instituição competente. É bem diferente. Muito bom. Exatamente. Então o que acontece? A gente tem que fazer o seguinte, a gente fala de computador, tá? Então computador, por exemplo, é algo que, vamos dizer, eu vou defasar ele em 3, 4 anos, tá? Então, o que eu faço? No primeiro ano eu não tenho computador e preciso comprar computadores. Então eu vou ter uma linha de computadores que eu vou conseguir comprar com a verba de governo no terceiro ano, certo? No segundo pro terceiro, beleza? Certo. Agora você imagina, eu já posso fazer o planejamento nesse terceiro ano, no segundo pro terceiro, para 4 anos. Sim. Por quê? Eu vou ter que pedir essa verba, se eu estou falando no ano 1 e no ano 3 eu vou receber, no ano 2 eu vou fazer o planejamento, significa daqui 2 anos eu vou receber. Okay. Daqui 3 anos eu vou precisar, nos 5 anos. Se eu estou falando de 5 mais 2 são 7. Certo. Eu vou precisar captar o meu recurso financeiro no 5º ano. No ano 2, eu já estou fazendo o planejamento de captação para o ano 5. Para o ano 5. Ou seja, o Olha planejamento é tudo, hein? Exatamente. Planejamento Por quê? e saber quais são suas necessidades. E aí eu vou falar uma outra coisa. Olha que interessante. No ano 5, no ano 4, no ano 5, a cada 5 anos, porque quando você pede emenda parlamentar, por 5 anos, tudo que você tem comprado por emenda parlamentar é do governo. Então, computador, equipamento, reforma não, mas enfim, ele entende que está ali, né? Mas, principalmente esses critérios, é entendido que é do governo. Só que o governo nunca pede de volta, é dele. Só que você, como entidade, pode entrar com recurso no 4º ano, para ser no 5º, pedindo que aqueles equipamentos ele vai querer de volta. Porque você fala, eu estou pedindo equipamento, vai vir novo. Você quer de volta? Ele fala, não, eu não quero. 100% das vezes ele fala que não quer. Olha que interessante. O que você faz com isso? Você não vai receber o equipamento, se você fez, lá, você colocou equipamento, você vai trocar depois de 5 anos, dá 7. No 7º ano você não está trocando equipamento? Vai. Então, aqueles equipamentos que estão ali que você vai substituir, ele falou, é seu, beleza? Então você tem 100 computadores
e você vai trocar 100 em computadores. Opa, Esse computador é vamos doar, seu. né? A partir... Doar não. Você pode fazer bazar. Ah, tá. Que é, entendeu? Legal. Olha que legal. Você pega o computador que custava 3 mil reais, você faz o bazar de colocar ele por 200 reais. Basicamente é uma doação. É Você uma pode doação. colocar isso. É. Exatamente. Então, quer dizer, você coloca ele por 200 reais e você vira ação social. Quer dizer, por quê? Você faz do recurso financeiro, depois de 5 anos do governo, você consegue transformar ele num recurso seu e depois consegue aplicar ele. Só que essa renovação de... Por exemplo, eu Uma quero ter... reengenharia do bem, né? Exatamente. Por exemplo, eu quero manter sempre minha instituição pintada. Se você colocar isso que você vai fazer a cada 2 anos, você coloca no seu orçamento de governo a cada 2 anos. Só que você tem que pedir 2 anos antes. 2 anos Então, antes. vamos dizer, eu coloco sempre reforma, né? Que isso é reforma, né? Quando você coloca Manutenção, construção. vai. Manutenção, é. Então, Que nem, eu vou falar uma outra coisa que era importante, que isso acontece muito. Por exemplo, as instituições mais antigas, usa luz pra caraca, tal, aí você precisa... Você fala, putz, eu gasto por ano 200 mil reais de luz na minha instituição. Aí, se eu conseguisse fazer uma substituição por LED aqui, eu cairia essa energia para basicamente, sei lá, 50 mil reais ano, em vez de 200. Aí você fala, só que para eu fazer um projeto desse vai custar 2 milhões de reais, verba de governo. Você faz o planejamento de verba de governo, faz a reforma elétrica, depois de fazer essa reforma elétrica, você depois do 3º ano, você põe como economia de energia. Só que tem uma coisa, que aí é o grande peso. Sabe quantas instituições, basicamente, faz o retorno para o governo depois que ele fez a reforma, foi lá e mostrou a conta de luz quanto reduziu? Sabe quantos voltam para o governo para prestar contas? quantos? Zero. Tem uma Isso pergunta... Opa, é uma falha nossa. Vamos lá. tem uma pergunta... Deixa eu... A Taíde está perguntando, ele falou que, Francisco, temos um projeto que reúne cerca de 30 instituições de diversos segmentos. É possível captar recurso de forma coletiva? É uma pergunta legal. Não. Porque a verba parlamentar ela é feita por cada, vamos chamar assim, CNPJ. Entendeu? Você tem como fazer o seguinte, por exemplo, que isso é impossível. Eu já vou falar que é impossível porque não chega a ser utopia, mas porque você depende de verba de bancada, uma verba que pode ser direcionada. Vamos dizer, se ele é fora de São Paulo, vamos dizer que fosse do Ceará. Ele pode pegar a bancada do Ceará e pedir uma verba que é para, vamos dizer, para esporte. Ele coloca uma verba para esporte. Aquela verba vai para um determinado ponto e aí ele consegue colocar para distribuição dessas instituições. Eu tenho uma dúvida, que eu acho que depois a gente pode levantar isso, tá? Mas eu acho que uma solução para ele poderia ser o seguinte. Existe algo hoje que é uma emenda que é especial. É uma emenda de transferência especial, tá? Chama. Módulo de transferência especial hoje, atualmente. O que é isso? Por exemplo, eu não falei que a gente tem alguns critérios, 3 critérios, que a gente está falando de... Falhou, viu, Fran? Vamos lá, volta. Então, eu estou falando que a emenda parlamentar tem 3 critérios que a gente poderia fazer, né? Que seria, na verdade, mandar para reforma, mandar para custeio único e para equipamento, né? Só que tem uma modalidade hoje que chama modalidade de transferência especial. O que é isso? Que pode ser uma saída para ele. Ele pega, por exemplo, se ele é ligado ao município, ele faz o quê? Faz um acordo com o município, mas isso depende muito de um relacionamento bem desenhado. Por quê? É a mesma coisa eu falo com você, Mônica. Eu não tenho conta de banco. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho um rapaz que quer me fazer uma transferência de 10 mil reais. E ele vai transferir na sua conta e depois você passa para mim, tudo bem para você? Beleza. Só que a partir do momento que está na sua conta, você pode fazer o que você quiser. Eu tenho que confiar muito bem em você, eu tenho que estar bem alinhado com você. O município funciona igual, então eu tenho que estar muito bem alinhado com o município. Aí eu faço o quê? Eu vou lá para os parlamentares, e peço para eles mandarem para esse módulo de transferência especial para o meu município. Aí o que acontece? Quando vai para essa transferência emenda para o município, essa pessoa, o Taíde, por exemplo, poderia ir lá no município, lá para o prefeito, para alguém que for ligado ao município, e falar, cara, essa verba foram esses daqui, tá aqui, ó, as cartas que eles mandaram, tudo direitinho, tal. Ele chega lá com esses protocolos e fala, ó, essa verba é para mim. O que acontece? Aí ele consegue distribuir essa verba, porque o município pode mandar individualmente, entendeu? Muito legal. Precisa ter Ele pode fazer isso. Relação muito estreita. Articulação. Precisa ter essa articulação. Tá bom?
Muito legal. Tem mais alguma pergunta que você queria colocar aí? Não, só teve essa. Tá. Acho que teve aquela primeira, né, que você falou, deixa eu ver se a gente já respondeu. Deixa eu buscar aqui. Vamos ver aqui. Foi bem no início. Uhum. Não, mas vamos lá. Uma das coisas que eu acho que é legal é assim, a gente está falando aqui, né, o Edu, que trabalhou lá no GRAC, né, que está falando sobre o quanto ele é valorizado, etc., dentro do GRAC, né? Algo que eu acho que, assim, independente da valorização, eu acho que questão de valorização é realmente o fator que a gente está falando de te dá autonomia. Eu acho que mais que a valorização num caso desse, é a autonomia que você tem para poder fazer um desenvolvimento competente dentro das áreas. Então, por exemplo, a área de governo, ela não só depende, né, da valorização da pessoa, mas também de o seguinte. Eu lembro uma vez que eu fui até Brasília, eu vou falar uma coisa aqui que foi eu acho que é legal essa passagem, porque é uma passagem cruel comigo na época, mas uma passagem que depois teve um grande reconhecimento. Que eu acho que foi o seguinte, nos 4 primeiros meses, quando a gente começou a falar não só de captação dentro do GRAC, etc., eu tive uma reunião com o Dr. Petrilli, que é o nosso fundador, que era o fundador do GRAC, é o fundador do GRAC, e ele me chamou de charlatão, né? Porque ele olhava tudo que a gente estava de ideia, né? E falava, não, isso é um charlatão. Como você quer conseguir isso, né? Basicamente. Tanto que eu saí de lá pesado. Eu falei, gente, por que ele me manda embora, né? Basicamente, o que aconteceu? Os recursos vieram pela área na parte, na verdade, da captação, seja da PJ como do governo, que do governo, então, a gente conseguiu desenvolver, virou referência lá em Brasília, né, nessa linha de captação. O GRAC era uma referência, a gente, como profissional, era uma referência. E depois de alguns anos, 2 anos e pouco, em uma reunião de diretoria, o Dr. Petrilli levantou e falou, olha, eu dei poucas vezes o meu braço a torcer. Mas algo eu gostaria de dar o braço a torcer, que foi algo que eu não acreditava no que realmente vinha acontecendo. E depois desse tempo, a gente viu o resultado que aconteceu, né? Tanto na área de PJ como de governo. E eu gostaria de dizer o seguinte, a partir de agora, eu acho que a gente tem que escutar mais o Francisco com relação ao que ele está trazendo lá de Brasília, né? Quando ele mandou o Flávio Luiz junto com a gente para poder entender Brasília, que ele viu o pessoal do ministro ligando diretamente no telefone da gente, ele falou, caraca, os caras estão fazendo um bom trabalho, né? Então, eu acho que mais da valorização é a confiança no profissional que está lá na ponta, né? Eu acho que uma das coisas que é o que a gente falou, quando a gente vai contratar uma empresa para fazer esse trabalho, a confiança é a coisa mais importante que tem lá na ponta. Por quê? Principalmente tratando de verba de governo. Porque verba de governo, você sabe o quanto a gente tem de impurezas no meio do caminho e a gente precisa trabalhar com transparência. Eu demorei quase 3 anos para colocar o nome dos parlamentares no relatório de atividades. Por quê? Uma conversa que nós tínhamos, na verdade, no passado, a gente vai falar isso na nossa última edição, que é a prestação de contas, e eu quero voltar nesse ponto, mas só vou dar essa pincelada aqui. Que a gente falou na época, eu falava, gente, se eu vou até o governo, fico basicamente 3 dias trabalhando que nem um condenado lá, com 32 reuniões, para conseguir a verba, passar por toda uma diligência, responder todas as diligências, usando o máximo da nossa equipe aqui dentro, para poder conseguir executar a verba, e no final eu não poder falar que eu consegui executar aquela verba por aquele parlamentar que me deu, não faz sentido. Eu não estou sendo transparente com a população. E aí o problema todo é todo aquele caso dos desvios, Lava Jato, etc., os nomes envolvidos. Eu falei, olha, se está envolvido ou não, uma coisa tem que deixar clara. O cara me indicou algo que eu fiz direito e usei a verba da população da melhor forma e da forma que tem que ser usada. Isso a gente tem que ser transparente. A partir daquele momento, existe no relatório de atividades a transparência dos parlamentares. Por quê? Isso, Mônica, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito bem. Essa verba de parlamentar, como ela é usada. Né? E isso para quê? Não para o parlamentar só, mas para a população entender como está sendo feito pelo lado do terceiro setor. E o terceiro setor, às vezes, é muito desacreditado com isso, principalmente quando a gente fala de verba de governo, né? Porque acha que é muita política, etc. Sim. Mas não, existe muita relação por trás. Né? E essa relação, ela depende muito de transparência e de uma execução muito bem planejada. O hospital, a área de esporte, que seja para fazer um ginásio, a área de educação, ela precisa realmente fazer um planejamento
para ajudar o profissional lá na ponta. Por quê? A área de governo é uma área complexa. Ela é totalmente complexa. Para você ter ideia, teve uma época, o GRAAC na época fechava no final do ano, mandava o pessoal de férias coletivas num determinado período. Eu lembro que eu estava na praia, um parlamentar me ligou, às 2 horas da tarde, eu estava na praia, na areia, com a minha família, e aí ele falou, então, eu tenho R$ 1 milhão para te indicar. Você precisa lançar o sistema agora. Perdemos R$ 1 milhão. Por quê? Porque não tinha ninguém no hospital. Nossa, daquele Então, tamanho. exatamente. Então, quer dizer, e R$ 1 milhão pra gente era muito dinheiro. Como para qualquer um é muito dinheiro. Pra gente, por mais que na época custava 70 milhões, 1 milhão é muito dinheiro, mesmo sendo 1 milhão só dentro de 70, né? Mas é muito dinheiro. A partir daquele ponto, no ano seguinte, ninguém ficava de férias, basicamente, sempre tinha que ter, eu mesmo ficava atento por onde eu estava viajando com o celular colado, até, e alguém, nem que seja em casa, mas com o computador ligado, para caso alguém ligasse. Com certeza. Por quê? O governo ele tem uma coisa, uma parte da verba dele, que é o seguinte, ele vem fechando o ano. No final dos últimos momentos do ano, ele fala, cara, sobrou 50 milhões em caixa. Ele distribui isso. Sim. E você tem que estar atento, Distribui entendeu? para quem, né? Para quem procurou ele, para quem apresentou o projeto. Exatamente. E muitas vezes aquele que está mais próximo, que ele sente. Então a gente, por lado de ter uma... Né? Exatamente. E uma coisa, para quem se mostrava incompetente. Então, por quê? Um lado também, ele fala assim, para que eu vou indicar para aquele para queimar o dinheiro e ele não vai conseguir usar a verba? Agora, é legal indicar para esse porque ele consegue usar a verba. A competência manda na verba parlamentar. Entendeu? E, Fran, eu já tive muito contato com ONGs, né? Através da empresa que eu trabalhava. Uhum. E realmente, né? A gente está falando de um assunto assim tão importante, tão bacana, que é a questão da emenda, você usar essa emenda parlamentar. E geralmente nas ONGs, o que mais deixa a desejar é a estrutura do prédio, né? Essa falta da manutenção, né? Uhum. Então, é um banheiro mais arrumado, uma entrada mais arrumada, uma cozinha mais adequada. Poxa, verba parlamentar. Hã? Verba parlamentar. Para mim, na minha cabeça, Mônica, é assim, algo que eu batia na tecla e continuo batendo na tecla. Verba parlamentar, se ela tem, que é verba de governo, vamos falar verba de governo, para mim acho que até o peso é maior. Se a verba de, nem questão, eu acho que é pelo peso, né? Porque nem fala verba parlamentar, fica pelo peso. Verba parlamentar, se ele tem algo que tem que fazer que vai reduzir o meu trabalho ou vai me ajudar a ter menos trabalho para conseguir captar diferença, eu tenho que usar. Tem que usar a verba, porque é uma verba que está ali disponível para você. E só outra, que tem que se preparar, tem que se preparar. Com certeza. E hoje a gente falar de acessibilidade, né? É tão difícil, né, para a ONG ter essa condição, né, de ser acessível, né, para as pessoas com necessidades especiais. Seria muito bom, né, se pudesse usar, né, souber usar. Você fala assim, olha, eu vou falar uma coisa aqui que é um grande trabalho, né? Por exemplo, cadeira de rodas. A gente fala várias pessoas se juntando, mobilizando para comprar, para pegar aqueles lacrezinhos e tal. Cara, se você tiver uma estrutura, você não precisa mais dos lacres. Você vai ter verba para comprar e renovar a base de cadeiras, né, que você quiser para o seu negócio. Assim, ó, muito tempo, entendeu? Você está falando de uma quadra de esporte que está ligado dentro de uma favela, por exemplo, né? Pô, para você manter as traves sempre arrumadas, as redes sempre atualizadas, para você colocar toda a estrutura, manter a quadra pintada, telhado reformado sempre e tal, verba parlamentar. Então, quer dizer, você tem que trabalhar com essa verba parlamentar. Para mim, a verba parlamentar é mais do que necessária, né? Só que existe um trabalho que é uma queda de braço. Aí o pessoal fala, Fran, mas é difícil. Para mim, qualquer que verba é difícil, né? A verba parlamentar, ela não vai mudar. Ela vai ser difícil. E por quê? E na minha visão, que eu aprendi com o tempo, ela tem que ser difícil, Mônica. Sabe por quê? É muito fácil ter desvio. Sim. Então, ela tem que ser burocrática. Ela tem que ser burocrática. Sim. Então, para mim, faz sentido. Então, né? se você não está preparado a conseguir isso, né, a trabalhar isso, você vai ter um ambiente sempre mal cuidado, não estruturado, com banheiro precário, com cozinha precária, com geladeira precária, por tudo precário. Por quê? Porque você não consegue trabalhar bem essa verba, entendeu? Verdade. Tem uma pergunta se há diferença entre a verba do executivo para o legislativo. Então, existe. Na verdade, o que acontece? Não, executivo e legislativo não. Senador e governo não. Na verdade, e parlamentar não. Na verdade,
A verba, na verdade, do senador, ela é muito menos disputada, porque o deputado manda para mais municípios e o governador manda mais para as capitais, vamos chamar assim, né? O Certo. senador, perdão. Então, o que acontece? A verba de Senado, ela, na verdade, ela é executada num tamanho maior, muitas vezes, porque ela é menos conquistada, menos disputada, vamos chamar assim. Uma coisa que é legal para quem trabalha a verba de governo, para você ter ideia, o mínimo, não para reforma, tirando reforma, tá? Mas o mínimo para um parlamentar poder indicar uma verba federal é de 100 mil reais. É bastante recurso financeiro, o mínimo. E para a reforma são 250 mil reais. Quantas instituições não poderiam viver com 500 mil reais, que seriam 2 parlamentares mandar 250 mil reais todos os anos para manter chão intacto, trave intacta, como eu falei, que nem nas escolas, manter carteira intacta, manter as lousas intactas, a parte do refeitório, quer dizer, tudo com verba parlamentar, né? Tem E uma, aí o que acontece? Esse recurso, você tira ele da preocupação da área privada, porque você fala, não, isso aqui já está resolvido, me mantém outro lado, entendeu? Isso aqui eu resolvo com o governo. Então essa é a competência que você mostra no segundo setor, entendeu? Muito bom. Tem uma outra pergunta do Guilherme, que é a Aham. regulamentação do orçamento impositivo e a aprovação das reformas fiscais é o caminho a seguir? Sim. Na verdade é o seguinte, uma coisa que varia são as reformas, né, principalmente de LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Por exemplo, esse ano não vai acontecer. Esse ano, com todo o recurso financeiro que foi acontecido, por isso que, ó, olha que importante isso. Esse ano teve todo esse problema da pandemia. O recurso do governo foi todo direcionado para isso. Você acha que ele vai dar dinheiro para parlamentar esse ano? Não. Quem contou com o dinheiro esse ano ficou no vácuo. Verdade. Entendeu? Se for acontecer, vai ter que esperar final do ano. Entendeu? Mas esse ano é um ano que, pra você ter ideia, se você ligar em Brasília hoje, tá fechado em Brasília, basicamente. Né? O que tem ali é algumas pessoas, mas grande parte está em home office. Né? E aí você fala, mas poxa, eu tenho que ir para lá para conversar com as pessoas e explicar. Você não tem como. Entendeu? Se eu falar para você, Mônica, você pega a instituição que você tem e vai para Brasília hoje. Esquece. Esse ano você não adianta você ir. Não tem ninguém lá para te atender. Né? Então acontece, o recurso financeiro hoje está fechado. Mas não tem, assim, eu não tenho sombra de dúvida que, independente do orçamento e o impositivo, o que ele é legal? Ele tem que ser executado, né? O que aconteceu lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com o VAR parlamentar, por não ser impositivo, o dinheiro podia acontecer, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos até. Tinha gente que saía do mandato e a gente recebia 2 anos depois do mandato, entendeu? O cara nem estava mais lá em Brasília, a gente estava recebendo dinheiro. Nossa. Agora, não, ele tem o impositivo, ele tem que acontecer. Por exemplo, o dinheiro do parlamentar que é indicado, por exemplo, eu trabalhei esse ano e no ano que vem ele acontece de ele indicar em janeiro. Aí a União liberou a verba em março. Ele tem 6 meses para executar a verba, entendeu? Então, quer dizer, isso se tornou impositivo, isso é muito legal. Tá, muito bom. Tem uma outra pergunta, você já respondeu, a gente já tinha falado com ela sobre as verbas, que ela também pode ser utilizada para construção e reforma. Essa é a pergunta, eu já respondi. Construção não. Construção não, só reforma. Não, só reforma. Construção não pode, tá? Construção e medicamento, esses não é equipamento básico, tá? Medicamento básico não. Mas medicamentos especiais, que antigamente tinha uma lista para isso, você não pode mais. Isso, infelizmente, por desvios que tiveram no passado, né? Não sei se você lembra da Casa da Dinda, que foi o negócio lá do Collor. Desde aquela época foi a reforma, foi tirado. E há basicamente 5 anos, aquele escândalo que teve de desvio de medicamentos no Sul, que acabou... Então, quer dizer, você percebe? O mal... E olha que com toda a burocracia aconteceu isso, né? Então você vê, o mau uso da verba de alguns acaba prejudicando o geral. Grande parte não é assim, né? Eu que trabalho no setor, no terceiro setor, eu posso falar, garantir que grande parte das instituições elas são lícitas e trabalham bem, elas têm um grande problema, ela tem má gestão. A má gestão pode gerar várias coisas, que é uso ruim da verba. Então, em vez de fazer a verba, vamos dizer, reproduzir a verba, ela só usa para tampar buraco. Isso aí para mim é má gestão, mas não quer dizer que é desvio. E desvio é muito pouco o caso que acontece, mas acontece. E quando acontece, vem à tona e nesse momento prejudica muita gente, entendeu? Verdade, tem toda a razão. Uma das coisas que também é legal falar também é o seguinte, qualquer reforma, independente, existe a entidade privada, existe SUS, etc. Construção e ampliação,
deixa eu só corrigir uma coisinha. Construção e ampliação, que me veio agora. Porque eu sempre penso como entidade privada, tá? O GRAC é entidade privada. Mas, por exemplo, hospitais do SUS, UPA, essas coisas, ela é do governo. Para Certo. isso pode construção e ampliação, tá? Porque é Ah, dinheiro do governo. sim. Agora, entidade privada, ele entende que é recurso público numa área privada. Mas o Aí, governo, ampliação, mas quando o hospital é do governo, ele precisa usar do dinheiro porque dessa emenda? é administração municipal. Hum, Entendeu? Às vezes o recurso municipal não é suficiente. Aí ele precisa fazer um trabalho de captação lá em Brasília para falar. Tanto que, por que vai muito prefeito para Brasília? Para pedir recurso. Por exemplo, o cara quer uma pavimentação de estrada para chegar certo. caminhão na cidade. Ele Uhum. pede para o parlamentar mandar um recurso federal para ele construir estrada. Isso é Ah, de usa desse interesse dinheiro. federal. Ele é de interesse federal e com vantagem para o município, entendeu? Sim. E Então esse usa dinheiro desse ele pode usar. dinheiro. Usa desse dinheiro, entendeu? Isso é muito legal. Só que é a mesma coisa. Quando chega um prefeito lá, eu vou te falar, eu já encontrei prefeito que não sabe mexer no computador. Sim. Então o que acontece? Quando chega lá, é que eu não sei se o Rodrigo tá por aqui, mas eu vi que o Edu tá. A gente arrumava a gola dos prefeitos lá, falava, ó, deixa eu arrumar sua gravata, porque de verdade, eles chegavam despreparados. Inocente, E né? aí vai pedir o recurso financeiro, às vezes recebe o não, o cara viaja quilômetros, gasta com voo, com tudo, Sim, chega não lá é preparado, despreparado. né? Não, a gente ficava com dó. A gente fala, não, cara, você andou tudo isso, vamos arrumar você pra você chegar lá e pedir, entendeu? Por quê? Porque ele chega, aí ele recebe o não e é injusto para ele, mas não é que é injusto. Tem um lado, ele foi despreparado para lá. Pois Ele não soube falar exatamente o custo daquela estrada, exatamente tudo o que precisava, o que vai trazer de benefício, o que vai trazer de benefício para o Voltamos país a falar de daquele. planejamento, Exatamente. Então, quer né? dizer, quando ele vai com isso tudo estruturado, o próprio parlamentar da cidade dele vai falar: caraca, você trouxe tudo isso. Eu concordo com você, vamos mandar dinheiro. Agora, você vai lá e só pede pavimentação, É, perdeu o dinheiro. perdeu mesmo, Entendeu? né? Perdeu. E é isso que muitos sabem fazer, né? Pavimentação, né? Não, assim, é para tudo, né? A gente está falando de reforma em escola, para colocar sinalização, para ambulância. Você lembra dos casos da ambulância? A gente precisava comprar ambulância com recurso federal, entendeu? Então você tem, às vezes tem instituição que precisa de veículo para poder, né, por exemplo, para poder fazer transporte de paciente, né? Então, que não é só ambulância, por exemplo, deficiente físico, né? Então você tem tudo isso daí que você tem que ter uma linha parlamentar para trabalhar nisso. E aí você vai pedir para a área privada. E você fala, cara, se eu tenho recurso financeiro dentro do governo, vamos trabalhar essa verba, né, gente? Tem Certeza. dinheiro. E é o que eu tô falando, 30% dessa verba é perdida todo ano. Tem Meu dinheiro. Deus. Tem Ô, dinheiro. Fran, tem uma última pergunta que a gente tem 2 minutinhos, né? Aham. Está perguntando se o parlamentar exige algum tipo de publicação da Não, liberação da emenda não. para quem solicitar como um marketing pessoal. Eu não entendi direito, mas assim, não existe É, nenhuma publicação. O que tem a publicação, na verdade, da emenda liberada é direto no sistema, que dependendo como é que for, você tem lá a liberação do dinheiro dentro do sistema. E aí você também tem dele quando é em diário oficial, é que nem acontece, né, liberação de verba, mas não tem. Agora, o que acontece? O que pode ser que ele está te perguntando também é reconhecimento para parlamentar. Gente, reconhecimento é em todas as esferas. A gente falou isso num caso passado. Você vai reconhecer a formiga que te ajudou a construir o negócio. Você vai reconhecer aquela formiga, vai tirar uma fotinho dela e colocar na parede. Você precisa reconhecer todo mundo que passa pela sua vida. Até aquela que eu acho que nunca ninguém pensa, que é, por exemplo, você, Mônica, que foi lá, indicou uma amiga sua e ela me ajudou. Cara, eu tenho que reconhecer a Mônica. A Mônica foi lá e me ajudou com um contato. Eu tenho que reconhecer essa pessoa. Eu tenho que agradecer a ela. Eu tenho que fazer esse todo reconhecimento. mundo quer ser reconhecido, não é? Exatamente. Todo E mundo. parlamentar, independente se ele está em situação de lava-jato ou não, se ele fez algo e você trabalhou na linha lícita, trabalhou no critério que ele tem a obrigação de fazer, que é indicar a emenda parlamentar, a gente tem que. Porque você fez parte do trabalho dele. O restante, deixa para lá. Estamos finalizando, Fran, a nossa live. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Foi Eu muito que agradeço. gostoso, um assunto de extrema importância, né, para quem quer captar recursos. A gente sabe das dificuldades que as ONGs principalmente têm, né, em relação a isso. Eu acho que é uma Uhum. oportunidade muito legal. Essa conversa vai estar lá no nosso Insta, né? Vai estar gravado. Então, quem quiser rever, né, Fran? Fica à É isso vontade, aí. né?
Ótimo, show. E obrigado mais uma vez por todo mundo que está aí. E qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato com a gente, seja pela Aliança ou seja pelo meu Instagram. A gente responde a hora que tiver. Quem quiser tiver o contato, eu acho que a gente está à disposição para isso. Se alguma pergunta não foi respondida, a gente pode responder, né, Fran? Opa, lógico, a qualquer momento. Então tá bom. Muito Legal, obrigada. Mônica. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Boa pessoal. noite. Obrigado. Obrigado a todos e até ótimo final de segunda aí, né? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Também.